E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala de mais um dos animes da temporada que estreou pela Crunchyroll. A gente vai falar de Seven Knights Revolution Hero Successor. É isso, esse é o nome ocidental da coisa. E ele é um anime que é inspirado em um jogo mobile de RPG. Ele não é o Isekai, porque a gente tá falando de um universo que na história, na proposta do anime, ele realmente existe, né? Eles não foram transportados para outro lugar, mas ele segue bem os moldes do padrão de RPG que a gente está acostumado. A gente está falando de um universo onde há vários anos um grande rei da destruição, ele esteve perto de destruir todo o mundo. Só que então alguns heróis se juntaram e conseguiram vencer ele e salvar a humanidade. Esses heróis então se tornaram grandes lendas e com o passar dos anos eles escolheram sucessores jovens que iriam herdar os seus poderes e poderiam então continuar lutando para impedir que esse tipo de coisa acontecesse. Agora os principais inimigos eram seitas, um grupo, né, um culto que vinha a adorar esse grande rei da destruição. No primeiro episódio a gente tem essa história toda contada através da Faria, que é a presidente do Grêmio estudantil de uma escola que parece ser voltada a encontrar sucessores para esses heróis. E ela tá viajando por algumas vilas, cidades, para tentar impedir que as pessoas sejam destruídas, que o mundo seja destruído. Então ela tá passando de trem por algumas cidades para tentar salvar as pessoas, aparentemente de uma onda de ataques que um grupo, monstros, né, parece que designados por esse culto de adoração, estão atacando, estão destruindo, matando pessoas, e essas pessoas que eles matam acabam se transformando e aumentando o número desses monstros. Em uma dessas vilas ela acaba salvando Nemo, um jovem que tá prestes a começar a estudar no mesmo lugar que ela, mas que não tem habilidade nenhuma, ele é apenas um iniciante, e ela então salva ele, mas eles voltam a ser atacados por uma dessas criaturas gigantescas. E no meio desse processo, dessa luta, o Nemo, desesperado por vontade de ajudar a Faria, ele vai então pedir por poder e ele vai receber o poder de um herói lendário. Só que a sinopse da história conta pra gente que este herói que vai ajudar o Nemo e vai emprestar o poder a ele, ele não é exatamente um dos heróis lendários que a história conta, pelo menos foi o que eu entendi da sinopse. Aparentemente, ele é algum herói que viveu também nessa mesma época, que empresta os poderes ao Nemo, mas ele vai trazer aí alguma situação e algum conflito onde essa história vai entrar em conflito direto com o presente que a humanidade está vivendo. Não sei ainda que tipo de trama eles propõem com isso, não sei ainda que tipo de história vai se desenvolver através disso, ou pode ser até que não aconteça nada de interessante e que realmente só sejam 7 heróis ali juntos acabando com os monstros, mas pode ser também que eles aproveitem isso. Então depois que o Nemo conquista esse poder, então a Faria recebe eles e a gente tem aqui o início de uma aliança que deve combater essas criaturas, e a Faria seria a líder deles, que possui o espírito da antiga líder deste grupo de cavaleiros. Eu sei, gente, é tudo muito clichê até aqui. Na real, o episódio inteiro é tudo muito clichê, a proposta, a sinopse é totalmente clichê. Como comumente acontece, eles vêm com a proposta tentando desenvolver alguma coisa diferente, e até pode ser que aconteça, né? Como eu falei, a sinopse dá a entender pra gente que esse herói que vai fazer esse pacto com o Nemo, ele parece trazer alguma questão diferente pro presente deles, mas pode ser também que siga alguma história, algum roteiro completamente previsível. Nesse primeiro episódio, eles estão preocupados em contar pra gente a história e envolver a gente com esses primeiros personagens. Então a narrativa, ela é totalmente previsível, onde a Faria vai acabar esbarrando com ele, tentando salvar o rapaz, se sacrificando para salvar ele, e aí é óbvio, o menino desesperado, né, em ver a menina agindo daquela forma tão nobre, desesperado por querer ajudar ela também, ele vai conseguir esse poder. Então é super previsível, mas o episódio ele tá preocupado em contar
contar pra gente, através dos diálogos dos personagens, a história que eles estão propondo aqui. Visualmente falando, a coisa tá sendo mais uma vez bastante desastrosa. O Liden Films está envolvido na produção também, né? Ele é o estúdio responsável por animar esse projeto, mas cara, ficou... Vamos falar assim, comparado ao Sayonara Watashi no Kurama, né, o anime de futebol, ele tá belíssimo. Mas se a gente for enxergar, né, observar atentamente, a animação não tá fluida, tá tão feia quanto. Existe uma preocupação com os figurinos e cenários muito maior, e isso engana um pouco, né? Então aos olhos a gente acaba se deixando levar pelos figurinos exuberantes, pela atenção a esses detalhes, a essa preocupação, porque esteticamente, né, os figurinos das personagens são bem atraentes, então a animação ela se perde em meio disso. Mas cara, se tu te preocupar e olhar a animação, ela também é feia. A gente também tem os quadros de transições, né, entre os quadros-chave são bem ruins, tipo, tu vê que o movimento do personagem, ele é bem estático, bem travado. E tirando o figurino, que por mais que seja genérico, é tudo muito bonito, os personagens são totalmente genéricos também, né? O Nemo, que é o menino que é apresentado nesse primeiro momento pra gente, é o clássico rapaz de cabelo preto bagunçado que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de anime. A menina é a loira bonitinha que luta, então, tipo, é tudo bem genérico. Mas não é que normalmente isso seja um grande problema. O que é genérico, o que é clichê, ainda pode ser bom. Mas a questão é que, infelizmente, a animação também não é atraente, e aí as coisas se misturam, né? Esses problemas se misturam. Não é uma surpresa, porque não é um anime que eu comecei assistindo com grandes expectativas. Talvez eu assista mais alguns episódios, porque ainda assim, por mais clichê e genérico que seja, é um tema que eu gosto, tá? Eu adoro esses animes inspirados em histórias de RPG, nesses aspectos, usando esses elementos, então eu devo assistir alguns episódios ainda, mas não é como se eu tivesse começado com grandes expectativas, não é como se eu tivesse decepcionado. Na real, eu já fui com expectativas bem baixas pra esse anime. Eu acho que ele é uma proposta válida se você gosta desse tipo de anime, se você gosta desses animes inspirados em jogos RPG, que tenham todos os elementos clássicos desse tipo de coisa. Se você gosta disso, é uma excelente ideia pra você assistir nessa temporada. Ele tá disponível na Crunchyroll, vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Se você já assistiu o anime, deixa nos comentários o que achou, deixa o que achou do vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou o Bagutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!